Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente tem aqui o orgulho de trazer um cara que eu já tentei trazer algumas vezes, né? Mas não deu, mas hoje ele tá aqui, né? Trazendo o ativo mais precioso que nós temos, que é o seu tempo para se dedicar a um bate-papo onde a gente vai falar sobre o fisiculturismo, sobre treinamento, sobre a trajetória desse cara que é da terrinha aqui de Juiz de Fora e é uma referência. Quando ele vai lá no Arnold, ele quase não anda lá. As pessoas lá conhecem mais ele do que aqui. Isso nos envergonha, de certa forma. Então a gente consegue agora aqui, de certa forma, trazer um pouco para que você aí do outro lado conheça um pouco mais sobre o Clebão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, tá? Eu que te agradeço aí a oportunidade de estar participando, contando um pouco da minha história. Igual eu te falei lá em cima, eu sempre tive vontade de falar um pouco sobre a minha trajetória dentro do fisiculturismo, um esporte que eu gosto tanto, que você, né, acompanha, né, também as coisas que acontecem no meio, o tanto de treino, enfim. Então, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar um pouco, para esse bate-papo. Tamo junto. Antes de começar, eu quero que você fique igual a mim aqui, ó. Então aí é um oferecimento aí da nova caneca do Papo de Fibra. Você tá sendo uma das primeiras pessoas a receber, que a gente ficar igual, né? A Navon da Safra Invest, nosso novo patrocinador aí, tá chegando com tudo. Queria agradecer, momento gratidão nossa, a gente não faz nada sozinho, né? Entre todos os outros nossos patrocinadores. Então tá aí a sua caneca, para que a gente esteja igual. Já vou aproveitar aqui também um grande parceiro também, Mr. Tugas. Você gosta de pizza, que eu sei. Como é que é o nome dele? Tugão, parceiraço. E aí, vai lá, leva a patroa, comer uma pizza, bater um papo cabeça, dar uma relaxada, né? Valeu. Porque todo personal, todo treinador trabalha muito, né, Clebão? Bom, vamos lá. Então, depois desse clima aqui descontraído que a gente, né, começa o Papo de Fibra, eu queria saber, e acho que todo mundo do outro lado, como começou a paixão pelo esporte fisiculturismo? Olha, eu conheci a musculação primeiro e depois o fisiculturismo. A musculação eu conheci como? Eu trabalhava numa fábrica da nossa cidade aqui, né, Feira Guimarães, que hoje não existe mais. Eu trabalhava lá e lá tinha um mecânico, Jorge, forte, pretão. E comecei a trabalhar, comecei a apanhar amizade com eles. Foi cerca de uns 6 meses, 8 meses. E aí teve um dia que ele me chamou: vamos pra academia, vamos puxar ferro. Aí eu, ao mesmo tempo, fiquei assim, não conhecia, não sabia nada. E fui, né? E essa academia, né? Vou falar aqui o local, você vai lembrar, né? Ela era no Zé Carlos Castelano, ali na galeria ali. Como é que chama aquela galeria? Acho que era Sansão, não lembro. A galeria ali. E ali, cara, eu comecei a treinar, conhecer a musculação através desse convite desse amigo. E ali começou, né? Com as informações que tinha, né? O meu professor da época era um cara que você conhece, né? Que passou meu teste de carga, foi o professor José Luzia, lá da Zona Norte, você conhece, que foi campeão mineiro várias vezes, campeão brasileiro de fisiculturismo. E ali eu já fiquei meio impactado que eu vi ele. Era grandão, tinha umas pernas enormes, eu ficava assim, né? Caramba, que legal. Cara, de cara eu já fiquei assim, pô, caramba, ele peito desse tamanho assim, umas pernas bitela. Fiquei assim impressionado com o tamanho dele, que ele foi passar a minha ficha, fazer meu teste de carga, que ele trabalhava nessa academia. Eu já fiquei assim, né, espantado pelo tamanho dele. Né, tinha o parceiro dele, que era o Kid da época, acho que você conheceu. Lembra o Kid? Figuraça, né? Figuraça. Os dois treinavam juntos. Você tá rindo porque o Kid é cômico, você tá, né? Era cômico. E aí eu vi os dois, né? O Zé agachando no agachamento, no talo, 100 e tantos quilos lá embaixo. Eu falei, ficava assim de cara. E aí, todo aquele ambiente, porque o dono da academia, que era o Zé Carlos, que era atleta da época também, que foi um grande campeão, levou essas pessoas, né? As pessoas. E é muito disso, né, Rogério? É muito de tribo, né? As pessoas começaram a se conectar, né? E foram lá pro Zé Carlos. E começou a ter atletas, o Mário, enfim, outras pessoas também. Eu comecei, né? Caminhando ali, olhando aqueles caras todos da época ali, mas mesmo assim, ainda não com desejo, só treinando e tudo mais. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer. No natural, as coisas foram acontecendo por um tempo, tá? Aí as pessoas começaram a falar, mas você leva jeito, você... Mas eu não me liguei.
continuei treinando, fazendo musculação, até que eu mudei de academia por um tempo, a convite de uma outra pessoa que você vai conhecer, que é o Luiz Antônio Jesus, que é o nosso Popó, foi Mister Uhum. Universo. Eu comecei a acompanhá-lo, ele treinava um pouco no Zé Carlos, ele mudou de academia, e antigamente a gente não tinha esse negócio de consultoria, né? A gente acompanhava a pessoa que a gente seguia, era muito isso. Hoje em dia, esse negócio de consultoria, mas o Popó mudou de academia, eu fui atrás dele. E aí eu comecei a perceber que ele começou, e ele já conhecia mais do fisiculturismo, e ele estava se preparando para a competição e me convidou. Por que que você vamos comigo competir? Aí eu falei: "Pô, eu não sabia, não sabia de dieta, não sabia mudar de treino, não sabia de nada. Sabe o que que é informação zero? Ah, faz isso, 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 isso". E fui, cara. Isso aí foi o ano de 1994. A gente foi no competimos, foi o primeiro campeonato, 1994, na cidade de Valença. Acho que mês de setembro. Aí eu fui com o Popó, né. Me preparei muito aleatoriamente, sem saber o que era comer. Pra mim, fazer dieta era comer pouco, né. Falei com a Simone: "Ó, eu vou participar de campeonato". A Simone queria saber: "Mas o que que é isso? Como é que era isso?". Naquela época, na década de 90, não tinha tanta informação e não era tão divulgado assim, Não. né. E aí fui, cara. E aí, não sabe que eu ganhei o primeiro campeonato que eu participei, lá em Valência, em 1994. E ali, cara, comecei a gostar mais desse campeonato, comecei a gostar mais de fisiculturismo e fiquei mais, encantado ainda foi quando um amigo meu, o Nunes, o Semigos, não sei se você lembra dele, foi Sim. meu parceiro de treino há muitos anos, que hoje não está diante da gente, me deu uma fita de VHS. Foi o Mister Olímpia de 1985 que o Lihane ganhou. 1987. Cara, ali, falei: "Caramba, o que que é isso?". E aí eu comecei a entrar no esporte, Já a tinha competido, já tinha competido, já tinha, estava eh vivendo aquele meio ali. isso, isso. Aí começou ali, em Valência, em 1994, que foi minha primeira competição. Até hoje eu tenho um troféuzinho lá, que antigamente hoje tem bonequinho e tudo, era uma tacinha de futebol lá, tem enferrujadinha, até hoje eu guardo com muito carinho a minha primeira competição. E foi assim que eu me introduzi no fisiculturismo, através do Jorge, e depois seguindo aí os passos do Popó por muitos anos eu Eu ia te fui. perguntar, teve uma inspiração assim? Quem que foi, assim, você falou vários nomes aqui, quem que foi a maior inspiração, assim, para você? Então, aí, né, o Popó sempre foi mais conhecedor, né. Quando eu comecei a caminhar com ele e tudo mais, eu comecei a entrar mais no mundo, a conhecer mais o fisiculturismo. É claro que a gente não tem que esquecer do Arnold, né, cara. Foi aí que eu fui conhecer, e na época não tinha Google, né, fui pegar as revistas da época, e eu te falo que um dos grandes inspiração minha, acho que de todo bodybuilder, foi o Schwarzenegger, Sim, sim. entendeu. O Schwarzenegger foi uma inspiração, né, "Pô, eu quero fazer isso". Sabe, quando Levar eu entrei através na desse faculdade, o primeiro livro que eu comprei foi a Enciclopédia do Fisiculturismo do do Arnold, né. Arnold. Hoje ela já tá na não sei quantas edições É, aí, eu tinha uma e tudo mais. Então, foi o Arnold. Acho que grande parte dos atletas hoje, né, talvez os de agora não, mas do passado, da minha época, todos eles inspiraram muito. O Arnold foi o propulsor, né, o Dani, sim, ele sim, abriu a sim. porta em todos os segmentos, treinamento, até naquela época a gente não sabia, mas ele já fazia um marketing danado, era um tremendo marqueteiro, né, É, ele já tinha uma ideia, né. E eu não sei se você viu o documentário dele que tá na Netflix, pô, é muito inacreditável, legal, cara, é inacreditável. Não dá pra você acreditar que aquilo ali é verdade, mas é realmente verdade, de surreal. onde o cara saiu e o que o cara se tornou. Detalhe, com o esporte, com o É. fisiculturismo, porque o fisiculturismo é que projetou ele É, pra dentro. depois virar ator, Isso daí aí. virar E ele diretor. começou a se destacar O quando ele cara foi fez. governador da Califórnia, né, Pô, fala surreal. sério, né. Quando ele fez o primeiro filme dele, né, que eu assisti lá no Cine Excelsior, Conan o Bárbaro. Aham. Que ele 1900. quase perdeu, né, o papel, porque ele não conseguiu Isso aí. alcançar. E não tinha um sotaque muito bom, né, ele tinha um É, sotaque muito carregado, um do sotaque austríaco. austríaco. Então, o Arnold, assim, foi em termos de inspiração para o bodybuilder, foi ele. Mas quem durante muitos anos que foi me alinhando ali, o meu mentor dentro do esporte como treinador, mostrando, ensinando a treinar, foi o Popó. Opa, É. muito legal. Bom, eh, você começou, aí vem as dificuldades iniciais. A gente sabe do nível de disciplina e o nível de entrega e, vamos dizer assim, o nível de renúncias também que você tem que fazer
para se atingir performance Aham. em qualquer esporte, nesse nem se fala, né. E aí como é que foi lidar com a família em relação a isso? Rogerinho, o que que acontece? Igual eu falei pra você, naquela época não se tinha muita informação, eh, as pessoas olhavam para os atletas na época, e via aquela questão do hormônio, que a gente não vou ser hipócrita, falar que Depois não a gente vai até falar sobre os preconceitos e e as dúvidas. tudo mais. O meu pai não aceitou muito bem a ideia, né. Falou que aquilo ali não ia fazer bem, que não sei o quê. Minha mãe nunca foi nunca foi, mas o pai era mais aquela coisa tudo, né. Mas eu fui assim mesmo. Então não tive, assim, uma boa, eh eh eh, um bom como é que fala? Perdi uma palavra aqui. Um bom acolhimento dentro daquilo que eu escolhi para Entendi. fazer, né. Meu pai não gostava muito do que eu fazia, né, que era a questão de fisiculturismo. Aí você começa a tentar alimentar diferente, a comprar sua comida, besteira, isso é bobeira, e Você tudo vai mais. ficando ventilado, né. Isso, isso é. Isso aí, né, no passado, né. Hoje em dia toda a minha família tá ligado à atividade física, meus irmãos, a minha irmã, até minha mãe, né, e tudo, hoje sabe que a evolução é importância, né. E às vezes, cara, eu fico olhando assim, né, quando eles começarem a ir pra academia, o meu irmão, a minha irmã fala: "Tá vendo, seus Rui, tá vendo? Agora tá todo mundo na onda da academia, né". E hoje: "Ah, eu sou irmão do Kleber", fala: "Agora, né". Mas é muito isso, cara, no passado meu pai não gostava muito não, não foi bem aceito. E aí mas isso não te parou, né. E e Não, aí não, e não. aí vem os preconceitos e tal, as dúvidas sobre esse caminho, como é que foi isso? Com relação a você falar a enfrentar isso tudo, cara, eu não dei muita bola não, tipo assim, eu Mandou bala e mandei, falei eu gostava do esporte, gostava gostar do esporte, não é muitas vezes as pessoas acham, né, que o atleta eu pelo menos no meu caso, eu treinava para andar sem camisa, não. Eu gostava, da academia, eu gostava da competição, sempre gostei. Ainda nos dias de hoje eu gosto, eu hum, tô tentando, já comentei nós já conversamos de bastidor, essa desconexão, né, aham. porque tudo na nossa vida tem um tempo, né. Te falo que não é fácil, eu tentar desconectar disso, falar: "Olha, já tá um tempo, vamos caminhar", você já falou: Vamos caminhar para um outro lado e tudo, mas vai ficar inserido". Não é fácil, cara. Quando eu vou no campeonato, que eu fico lá Vai sentado, dar aquele comichão, né. cara, sinto aquele cheiro de tinta, o Protan, é inexplicável, eu não sei, falar pra você a sensação. Acho que é incrível, mas a gente sabe que tudo tem um tempo na vida da gente. Mas não é fácil, eu tô tentando. Se você perguntar: "Ah, você parou de competir?" Não sei, né, mas, a gente sabe que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Vamos falar então dessa vida de atleta. Aí você falou que o primeiro campeonato foi em Valência, você Foi. ganhou, e aí vai fazendo uma linha do tempo aí. Então, depois de Valença, né, foi o primeiro campeonato, isso passou um ano, eu fui melhorando, e aí eu fui competir, e detalhe, né, eu sempre competia naquela época não tinha visibilidade nenhuma, ninguém ajudava, a gente fazia tudo mesmo pela gente. A gente ia só até o estadual, que tinha campeonato brasileiro e tudo, mas era em São Paulo, tinha que viajar, enfim. Eu competia muito no brasileiro, que era em BH, dava pra ir, a gente alugava umas van, aquela coisa toda, né, alugava o carro da E galera, a gente gasta dinheiro. e só gastava, O cara. pessoal olha hoje aí, né. O cara nem começou hoje, eu já quero o patrocínio da manipulação, eu quero academia de graça, né. O cara: "Não, eu já competi", enfim, né. Mas é outra época, né, a gente sempre conversa sobre isso, Evolui, né. evolução, a gente tem que respeitar isso também. E aí eu fui, para o Campeonato Brasileiro, e no primeiro ano não, mas no ano seguinte eu já consegui ser campeão brasileiro, no segundo ano eu tenho 4 títulos de brasileiro, até que em Que 1900 estante cheio de troféu. devo ter lá uns 40, 50 troféus. Tem até uma foto no Instagram, que depois se quiser lá, a galera pode olhar lá. Tô mentindo não, tem umas medalhas também. E foi, cara, até que eu participei do meu primeiro brasileiro. Ali que eu tomei um choque de não um choque. O que que é o choque? Até eu tinha ido até no mineiro, né. Então, é igual a evolução de um esporte. Você vê uns caras assim: "Pô, os cara aqui tá bom, tá bem". Quando eu chego no brasileiro, eu vejo: "Nossa, eu tô muito longe". Pessoal com mais informação em São Paulo, pessoal com mais informação,
investimento. Aí você começa a ver os caras com físico semelhante àqueles caras que você via nas revistas. Falei, caramba, como é que faz pra chegar aí? É muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar com a intenção, pô, um dia eu quero disputar um campeonato brasileiro, um dia eu quero ir, um dia eu quero ir. Até que um dia eu consegui ir, mas na minha época tinha um negócio de prévia, né? Eu não passei nem na prévia, que só subia, vamos supor, se tivesse 10 ou 15 atletas, você participava de uma prévia e a prévia só ia os 6. Até isso hoje fica mais fácil, que hoje não se tem uma peneira. E aí eu fui e não fui. Eu fiquei uns 2 anos tentando. Até que no terceiro Foi ano tipo um qualifier era, ali. era um qualifier, né? Era um qualifier no Campeonato Brasileiro. Até, eu não lembro o ano, mas eu fiquei em terceiro, né, nesse primeiro brasileiro que eu participei. E fui evoluindo, fui evoluindo, fui evoluindo. Até nos dias de atuais aí, que eu competi em 2000, meu primeiro título brasileiro demorou a vir, que eu tinha uma pedra no meu sapato. É o Balestrini. Eu sei que fala o nome dele, eu não posso falar o nome, né? Não sei se o cara tem direito ou não. Eu tinha uma pedra no meu sapato, né? Naquele ano. E o cara era muito bom, né? Eu ficava sempre ali, era ele e um outro atleta do Rio, o André. Depois o André saiu, ficou ele. E era muito indigesto, o cara era muito bom. E eu ficava ali no calcanhar dele. E, cara, incrivelmente falando, ele era um cara que me motivava. Tipo assim, eu tenho que ganhar desse cara. Eu tenho que ganhar. Eu já saía, vamos supor, se eu fui competir, ele ganhou, Rogerinho, de verdade, cara, naquele dia eu já pensava em chegar na academia para treinar para o próximo ano seguinte para tentar batê-lo. E foi assim durante muitos e muitos anos da vida, até eu não conseguir, porque ele se tornou profissional e eu só ganhei o brasileiro depois que ele saiu em 2010. Eu não consegui vencê-lo. E teve uma vez que nós nos encontramos aí, eu falei, cara, vamos fazer o embate agora, mais velho agora e tudo, né? Foi até depois que eu consegui o Procard, em 2023, agora recente, depois a gente fala sobre isso. E eu não consegui vencer ele. Mas aí eu ganhei 2010, 2013. O que acontece, né? Os meus resultados foram mais espaçados porque eu ia fazendo. Só que aí, cara, como a gente tirava tudo do bolso, ficava muito apertado. Entendeu? Teve uma época da minha vida como atleta, eu não sei se eu falo isso com certo orgulho, eu não tinha roupa pra vestir. As roupas eram tudo velhas, sapato tudo velho, porque tudo que eu tinha de dinheiro Era pra... era esporte, era comida, as coisas que tinha que fazer. Se você me perguntasse se eu me arrependo, nem um pouco. Fazia parte do processo, né? E, né, minha esposa também, né? Algumas coisas que eu deixei de fazer em termos de família e tudo mais. Mas, enfim, o esporte nos cobra um preço, né? E eu digo que eu paguei um preço e não me arrependo. Eu acho que isso tudo constituiu para hoje, como você mesmo falou, né? Hoje eu sou um atleta conhecido na cidade, fora da cidade. Acho que graças a isso foi a minha perseverança. Independentemente, eu nunca tive patrocínio, né? Tive alguns parceiros que passaram pela minha vida, porque patrocínio é uma coisa, você ficar ali, ficar só esporte. Só por isso. Não, eu nunca tive patrocínio. Eu tive parceiros que, graças a esses parceiros, me possibilitaram a andar um pouco melhor, né? Agradeço todos eles que passaram pela minha vida. Mas sempre com muita dificuldade, cara. Era para viajar, tinha que ficar pedindo, ó, dá uma forcinha. E assim, cara, que se conquista as coisas. Para conquistar as coisas, se você quer, e eu queria na época, né? Não que eu não quero, na época, eu sempre quis. Eu sempre quis me. E quando eu comecei a entender mais, Rogerinho, eu quis ser campeão. Eu quis conquistar os títulos. Quando eu comecei a entender mais e tudo mais, e uma fonte de inspirações para mim era o rock. Toda vez que eu tava zoado assim, eu assistia o filme do rock. Um rock que eu acho mais legal, que eu até brinco com a Simone, que é o rock onde ele é a esposa dele. Eu não vou falar o nome dela aqui, eu não sei se tá certo, a Adri. Ela tem um neném, só que ela sofre um acidente, ela vai pro hospital e ele não consegue treinar mais, né? E aí ela tem um neném, ele não vê o neném, e aí quando ela acorda, ele vai ver o filho com ela. E ela fala, pô, você tá cansado e tudo mais, não tem problema. Quando ela não queria que ele lutasse, que ela tava com medo. Se você não quiser, eu não luto mais. Eu paro, eu largo. Ela chama ele assim, ó, vença. Cara, eu até arrepio. Acho aquela cena uma cena mais foda do filme, porque ali você vê o quanto que o apoio e a motivação das pessoas que gostam da gente é importante.
Então eu te falo, ele gostava muito, gostava de ser lutador, né? E só que chegou um tempo, teve que escolher entre a família, aquela coisa toda, e isso desanimou ele um pouco. Mas quando Uhum. ela o apoiou daquela forma que ele precisava. Então, é uma cena do filme que eu acho muito interessante. Eu acho o Rock. A Simone fica brava comigo porque eu já vi todos os Rock mais de 10 vezes. Mas eu não acredito que você tá vendo isso de novo, tô. Você falou aí da questão até do da luta ali contra o Balestrin para ganhar, e quando você perdia, você chegava já indo para academia para pensar no próximo ano. Sim. E aí a gente fala do esporte como disciplina, né, como autocontrole, vamos dizer assim, foco. Como que o que que o fisiculturismo te ensinou sobre isso? E, Rogerinho, bom, acho que algumas pessoas, né, amadurecem mais rápido, outras um pouco menos. Eu falo pra você, tudo que eu fazia em relação ao fisiculturismo, eu fazia acho que muito pelo coração, eu não colocava, eu sabia que eu queria fazer. Hoje eu entendo isso que você tá me falando, a minha perseverança, o meu foco. Uhum. Eu tinha isso tudo sem saber que eu tinha. Você tá entendendo o que eu tô te Entendi, falando? entendi. Eu tinha o foco, eu tinha determinação. Era intrínseco, né? É, isso aí, essa é a palavra. Eu fazia tudo. Hoje, né, quando a gente vai aprendendo, né, e aí eu não tô puxando seu saco, quando eu vim trabalhar aqui ao seu lado, a gente conversava muito, eu entendi muitas coisas dentro dessa área aí. Então, eu vejo, né, eu tinha o foco, eu tinha determinação, resiliência, isso que eu aprendi, da forma que você falou. Não foi uma coisa assim, ah, eu vou treinar esse. Não, foi tudo vindo da forma que você mencionou mesmo. Hoje eu vejo o quanto que isso é importante, isso reflete muito no profissional que eu sou hoje. Legal. Entende? Diferente de eu ter aprendido ou ter isso veio intrínseco, veio eu tinha essa vontade de vencer, esse querer, eu vou ganhar, eu vou ser campeão, eu vou não tem dinheiro, vamos embora. Talvez hoje você olhando assim, um pouco mais de longe, você vê o porquê que você conseguiu chegar lá, né? Perfeitamente, Porque pela foram determinação. muitos e muitos obstáculos, e mesmo assim você foi transpondo, era Total, escassez de recurso, de tempo, é isso aí. né? Eu queria aproveitar isso até para botar aqui para a galera, explicar a diferença entre o atleta amador e o atleta profissional do fisiculturismo. A gente tem as 2 condições aqui, né. Eu ouvi uma frase uma vez, né, o amador faz por amor, porque ele não ganha absolutamente nada, é Manda só ver. Mais uma frase do dia aí, amor, amador, faz por amor, Legal, legal, legal. porque, ele só tira dinheiro do bolso dele, a viagem, o hotel, a dieta, e é realmente é o que a gente fazia. É o no pain, no gain mesmo, né? É, não tinha o like do Instagram, deixa eu ver Hã. se o meu treino vai dar X visualização, não tinha. É Uhum. amor, é gostar, né, é você repetir várias vezes por amor, por gostar, por resiliência, e é isso, se trata disso. Quando você se torna um atleta profissional, entra questões financeiras, você tem patrocinadores, você tem que dar uma resposta, embora é uma coisa que você goste, né, igual o jogador de futebol, ele gosta, mas ele tem o recurso para aquilo. Então, eu vejo como profissional, a diferença é isso aí, o amador faz por amor, e o profissional realmente ele ama o esporte, e ainda tem os benefícios, né, financeiros ali de um atleta profissional, que é hoje aí, o atleta de fisiculturismo hoje, é muito valorizado, né, não as pessoas acham que é para todo mundo, Né, não é, é né. igual jogador de futebol, né? Não é, justamente, né, tem aquele que joga lá na várzea lá e tudo É, mais, onde não tem holofote. No fisiculturismo é a mesma coisa, né, às vezes a galera quer chegar, já quer, ser um Ramondino, um Zancanelli da vida, não, você tem que ralar, tem que fazer as coisas acontecerem. E se você é profissional, tem que ser profissional realmente, cumprir tudo aquilo que as empresas que vão aí atrás de você como influenciador, para te apoiar, pra ajudar você no seu sonho, né, no seu amor. e como que isso se transformou no desejo de estar ingressando na carreira profissional como educador físico, Isso é fazer legal. Isso é faculdade e legal, tal? porque isso é legal a sua pergunta. Por quê? Grande parte das minhas conquistas como atleta, eu trabalhava em outros trabalhos. Porque você me Eu te contou contei essa isso. história, né. Cara, a primeira empresa que eu trabalhei foi a empresa de tecido, aí depois eu trabalhei numa fábrica de cirúrgica de médico,
e aí depois eu fui guarda de banco. Todas essas empresas que eu passei antes de me tornar profissional da área, eu já estava na musculação, competindo e tudo. E tinha que comer, e tinha agora eu tinha que sair da máquina quando eu estava que eu estava tomando conta ali. Eu pedi um amigo, aqui, toma conta aqui rapidinho, que eu tenho que comer. Muitas vezes eu levava 3 garrafas dessa de albumina, de vitamina, de abacate, que a gente não sabia. Enchia aquilo lá, não podia, 8 horas de trabalho, você não ficava sem comer. Aí eu ia pro banheiro da empresa e comia e tomava meus. Marmitava. E marmitava. Fiz muito isso várias vezes. Até que a última empresa que eu trabalhei, né? Eu já estava lá nela há bastante tempo. Não estava muito satisfeito. Você vai trabalhando no local, você quer melhorar, né? O ser humano tem isso, né? Quer evoluir. E eu sempre fui na minha vida muito isso, né? E eu conversando com um amigo, ele falou assim, pô, eu conversava falando, pô, tá fogo, né? Eu vou estudar para. Eu estava lá nessa empresa, eu estava pensando em fazer um curso de engenheiro de produção ou técnico para dar uma melhorada. Ele virou para mim, cara, por que você não faz educação física? Não vai pra faculdade fazer educação física. Eu olhei pra ele assim, não, eu gosto de fazer minha musculação. Só que aquilo ali plantou Sementinha. uma sementinha ali. E 1 ano depois eu me vi pedindo demissão da empresa que eu trabalhava e cursando a faculdade, né? E foi assim que eu introduzi como educador físico. E foi assim, por causa desse meu amigo que ele me deu esse insightzinho, que eu larguei a empresa, né? Eu fiz o vestibular, passei, não saí de imediato. Fiquei um pouco, quando eu vi que as coisas iam fluir realmente. Cheguei perto da minha esposa também e falei pra ela, olha, eu vou fazer isso. Ela, porque a empresa era uma empresa boa, tinha plano de saúde, tananã, tananã, tananã. Mais um desafio. Foi, e não foi assim, até eu mesmo fiquei meio balançado, cara, assim, pô. Eu tinha o meu filho pequeno, Cleiton, né, na época, tinha pediatra, aquela coisa toda, tinha toda uma estrutura. Custo ali, Cara, eu operacional falei assim, ali da gente. sua vida, né? Aí eu conversei com ela, falei assim, ó, você quer mesmo? Quero. Então vai. E foi assim que começou. Aí eu A saí importância de tudo. você ter uma parceira Isso, também, né? nossa. Eu falo com ela, é minha parceira realmente, porque se fosse outra gente, minha parceira some daqui. Porque, cara, é demais, cara. Eu largava tudo pra treinar, Rogerinho. Eu treinava, numa época eu trabalhava em outra academia, eu tinha chave, época de competição, eu trancava. O pessoal ia embora, eu fechava, ficava fechado lá e treinando, 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 treinando. Pode perguntar, Simone, Isso, em alguns momentos da minha vida familiar, isso foi complicado, cara, porque eu não ia em festa de família, eu era considerado antissocial. Tudo que era era coisa de família, que tinha, né, coisa pra comer, era dieta ali, ó, segunda, 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 segunda. E foi assim, cara, e igual eu te falei, não me arrependo. E hoje, cara, eu tento passar isso pra algumas pessoas e nego não vai. É complicado. Mas, por mais que o esporte tenha crescido, não é todo mundo tá disposto a pagar o preço ali, né? É isso aí, a verdade é essa, pagar o preço. Tem alguns aí, mas e eu faço isso, cara, eu falo, cara, né, tô com 56, mais de 30 anos que eu faço isso, cara. Então, às vezes, eu olho pra caramba, é muita coisa. É a maior parte da sua A minha vida. parte da minha vida, cara. Outro dia eu olhei aqueles meus troféus lá, e o insight não foi meu, né? Foi um amigo meu lá em casa, aí ele entrou no lugar onde tem a sala lá, o quarto lá, onde eu guardo os troféus, ele olhou assim, caramba, cara, pô, cada troféu desse é uma dieta. E aí, só aí que eu me liguei. Cada troféu daquele Tem foi uma todo um dificuldade. círculo ali. Tem, cara. Uma dificuldade, uma dieta, eh você ter uma resiliência para cada um daqueles 50 troféus, medalhas, tem uma história. Eu falei: "Caramba, cara, é mesmo, hein?". Eu não tinha pensado nisso. Porque se trata disso, cara, não tem como ser diferente. Eu não fiz um campeonato hoje e parei. Não, a minha vida inteira É um campeonato. foi dedicado a isso. E se você me falar, adoro, eu gosto muito. E aí, beleza, aí você entrou pro mundo acadêmico e como que isso contribuiu ali para sua prática de atleta e depois agora de treinador? Então, cara, eu dentro da faculdade como atleta, para mim foi muito legal. Fui muito bem recebido pela faculdade onde eu estudava na época, né, por ter, né, eu lá como atleta, né, as pessoas, eh, naquela época, né, já tinha diminuído um pouco o preconceito, e era interessante, né, e vou até falar aqui na época, né, eu estava estudando, né, tinha uma aula lá, eu estava me preparando,
E aí eles pediram, né? Tira a camisa aí pra ver e tudo mais, porque não se conhecia muito sobre isso, né? Foi até uma aula prática de anatomia. Eu tava seco e tudo mais. E foi bem legal, cara. Foi uma experiência fantástica. Eu pude compartilhar com as pessoas e foi muito bem recebido. Foi muito legal isso. Não teve aquele preconceito, não. E os professores da época, né? Não sei se eu posso falar Pode. um deles foi o Daniel Schmidt Schmidt. e o Fernando Braga, foram lá da faculdade. Então foram caras assim também que me deram muito apoio nessa questão aí. E aí, você conseguiu trazer esse conhecimento acadêmico para gerar mais resultado para você e para os seus alunos depois? Como é que... Mas para mim, né? Porque hoje eu lido, né, com personal trainer, não é o meu público maior não é rendimento, é mais as pessoas com emagrecimento, Uhum. pessoas do cotidiano, né? Mas o que eu aprendi na faculdade eu uso mais em mim mesmo, né? Fui ajustando algumas coisas para o treinamento, para minhas preparações e aquelas pessoas que me pediam ajuda, que eu fazia um comparativo entre a prática, eu falo assim, cara, você não precisa ser um atleta, você não precisa ser levantador de peso, mas o cara não sei se você concorda, mas o cara para estar no salão, ele tem que agachar. Ele tem que fazer uma rosca direta, ele tem que sentir a sensação, transmitir isso pro aluno dele. O aluno dele tem que ver isso nele. Não precisa ser grande, mas precisa treinar. Treinar, é lógico. Precisa. Então, nisso eu posso ajudar os meus alunos, na maioria deles comuns de personal, e passar essas informações para eles, para que eles possam ter um bom resultado. E qual que é a diferença para você entre treinar puramente para estética e treinar para Nossa, performances nossa, altas? tem totalmente diferente. Até mesmo hoje, né? Hoje que a gente tem as redes sociais aí, né, Rogério, mostrando treinamento disso, treinamento daquilo. Recentemente eu participei de um curso, né, da Fibra College, né, e um dos palestrantes lá, que você falou uma coisa muito sensata. Olha, o que vocês estão usando aqui, dificilmente vocês vão usar em cliente de vocês. Você vai usar com Uhum. vocês. Você lembra disso? E realmente ele está certo. Por quê? As pessoas hoje que pratica, que eu rotulo de praticantes de musculação, que isso é muito bom, nós já conversamos sobre isso, o quanto de pessoas que não faziam atividade física e hoje elas fazem atividade física, que para mim são praticantes, pô, muito bom. Isso é E muito que bom. venham mais e tudo mais. Você não consegue aplicabilidade nessas pessoas. Isso aí. Não tem como. Então, tudo Não. que se fala de treinamento e todo mundo fala e bota aquela moça, desculpa, né, da bunda grande, esquece. Aquilo ali é uma outra história, é um rendimento. Vamos trazer para o nosso mundo real, para os praticantes. Você pode melhorar, pode intensificar um pouquinho, mas é totalmente diferente. Eu tive, e ainda tenho alguns problemas com isso, quando as pessoas vêm me contratar de personal, não vou treinar com ele não, porque ele vai me botar muito peso, não sei. Cara, eu sou um profissional, gente, pelo amor de Deus. Formado, devidamente Então, formado. mas as pessoas ainda têm esse Acho que é o estereótipo, sim, né? esse medo de É, treinar por causa do cara é muito o bodybuilder. desconhecimento Isso, também. isso, isso. Então, é o que eu tô te falando aqui, cara, você treinar para rendimento é uma coisa, você treinar pra Quem treina para rendimento, alto rendimento, igual você treinou dentro da musculação, sabe mais do que ninguém diferenciar, né? Porque então, é totalmente. E o praticante, o cara não porque ele não quer, né, ele não come direito, não dorme direito, não faz nada direito, mas ele tá praticando. Ótimo, ele tem que continuar fazendo isso na condição que ele tem. Diferente quando chega alguém, eu quero fazer isso, eu quero ou competir, eu quero uma estética, eu quero ficar melhor. Ok, o que você vai fazer para isso? Você está disposto a fazer várias coisas? Aí você sobe um degrau, você não é mais um praticante. Quer deixar bem claro aqui que eu não estou julgando as pessoas que são praticantes, mas é diferente. é A diferente. estratégia de É treino é só uma diferente. questão de entender a diferença. É diferente, cara, não dá, não dá. E não adianta você achar. Outra coisa que eu acho, desculpa a palavra, estúpido, é gente que hoje vê um monte de vídeo e tenta replicar os praticantes, Uhum. que pra mim é praticante. Cara, o treino é do cara, é da moça, foi baseado pra ele e não tenta fazer. Pede o seu professor da academia, né? Vai prescrever o seu treino dessa forma. Mas não fique imitando o treino de internet, porque não existe isso, cara. As pessoas têm que É entender porque as isso. pessoas não sabem que tem princípios
que primeiro que o educador físico estuda muito para prescrever. É isso. Segundo que existem ali grandes princípios básicos a serem respeitados, entre eles a individualidade biológica, Total, Gerim. né? É isso. Então, as pessoas têm que entender, cara, que não tem que ficar, principalmente, né, os meninos, os rapazes mais novos, que quer fazer o treino do Chris Bumster, ficar 3 minutos descansando, que foi a onda do momento um tempo atrás aí. Ah, o Chris Bumster descansa 3 minutos. Aí o cara fica lá ocupando a cadeira extensora igual um Zé Ruela lá e não sai do local. Filho, entende? Então é muito sem noção. Então eu acho que as pessoas têm que E entender. Chris Câmara tem a própria academia dele só para ele treinar, né? Né? Eles esquecem desse detalhe, né? Que a gente aqui, enfim. Enfim. Mas é isso, cara. Então eu acho que tem que respeitar isso, essas pessoas hoje que são praticantes, que elas continuem vindo, que a gente continua recebendo elas, mas sabendo que é diferente, o É isso aí. praticante e o rendimento. Legal, É uma linha muito diferente em termos de prescrição. E que legal. continue vindo, e continue fazendo da forma que E ele consiga falando fazer. de prescrição, como é que é ser, né, quais são os desafios de ser personal trainer em Juiz de Fora? Essa pergunta que você mandou lá, eu fiquei olhando ela. Falei, caramba. É, eu não sei se é uma característica da cidade. Eu acho que você mais como empresário, né? Agora eu vou mandar, matei e vou mandar para você. Você como empresário do meio fitness, né? Que a gente está sempre conversando, colocando como base outros estados de maior ascensão, de academias maiores, de tickets diferenciado. E o personal não é diferente. Então, as pessoas têm que entender o porquê do personal. E o personal, por sua vez, ele também tem que fazer a parte dele, né? Mostrar o serviço, mostrar para o que veio, né? Se preocupar realmente com o resultado do cliente, se posicionar como um bom profissional, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu já escutei no vestiário de academia alguém que fala: eu não vou contratar um cara para ficar do lado mexendo no celular Uhum. comigo e contando sério. Então, eu acho que Existe esse cara. então, a postura Ele tem um preço, né? é isso aí. E aí, infelizmente, né, aí as pessoas têm aquela, como você mencionou, aquele rótulo, né? Julgar um pelos outros, mas não é bem assim. E na nossa cidade é muito complicado isso. Então eu vejo que o mercado de personal na nossa cidade precisa melhorar, precisa se adequar um pouco mais, os profissionais precisam eh, se qualificarem para atender o público deles, né, claro, né? E para que possam mostrar realmente às pessoas a importância e o significado de você ter alguém do seu lado, não um cara para contar, mas realmente para te ajudar, para te auxiliar ali, e esse retorno vir de uma forma bem, ah, bem significativa para o profissional. E essa qualificação ela tem que vir não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de entender de gente, porque você prescreve para Claro, sim, pessoas, sim, né? sim. Então, a visão do personal trainer hoje ela é bem mais holística, ela é mais abrangente, e não só especificista, né? Vamos dizer assim. Então, cabe a nós mesmos transformarmos o nosso mercado, né? Sim. Mas todo mercado, independente disso, vai ter as pessoas que se dedicaram para isso, e aí por isso elas têm um determinado valor, Aham. e outras que não se dedicaram absolutamente nada e qualquer valor está valendo para ela, porque ela mesmo não se dá valor. É Ela isso. mesmo não se dedicou, então ela fala, qualquer coisa que eu receber já está valendo, É isso né? aí. Então Então, não é assim, assim. não vai mudar da noite para o dia e vai continuar existindo as prostituições do mercado, vamos dizer assim. Mas o que cabe a nós é todo mundo que não é esse profissional, que não quer se dedicar e por isso não sabe o seu valor, botar o seu valor dentro do preço que É vai isso aí. passar para o cliente também, né? Trata disso. E aí, quais casos marcantes aí de alunos transformados pelo treino você se lembra aí? Tem algum que te marcou mais assim? Eu, né, também, quando você mandou essa pauta aí, eu fiquei fazendo algumas avaliações. Eu tive 2 casos.
uma aluna, ela foi ter todas as 2 foram suas alunas aqui, uma no rendimento e a outra como praticante. A como rendimento, era uma moça, a Patrícia Marfeu, ela pesava, acho que ela obesa, né, começou a fazer um tratamento e tinha um sonho de competir, de participar de um campeonato de fisiculturismo. E veio a me contratar para esse objetivo. E nós conseguimos isso, Olha que legal. né. Era uma pessoa, né, que tinha um problema de obesidade, que ela foi tratando isso, e no passado onde nós trabalhamos durante um bom tempo, eu pude estar presente do lado dela, né, e ajudá-la a realizar esse sonho, que pra mim foi fantástico, ela ter subido no palco lá como atleta. E já com uma idade, ela tinha na época uns 40 e poucos ela 40 e poucos anos, e foi muito legal, foi muito fantástico, a nível de rendimento. Num segundo plano, de uma pessoa, né, que que mexeu muito comigo, você até conheceu, que foi a Liliana, ela teve Uhum. aquele Episódio episódio pós-Covid. pós-Covid, né, e o quanto, né, que a musculação ajudou ela a se A se recuperar, recuperar. né. Você participou, a gente conversou em alguns casos, Uhum. o que é que ela tinha que fazer e o que a coisa pregressa dela, o histórico, né, de Ajudou ela atividade a ajudou muito salvar a dessa. salvar a vida dela. Você a conheceu, você sabe o quanto que isso foi É, foi foi bom. Então é foi esses 2 episódios, dessas 2 pessoas que foram muito significativos para mim. bacana demais. E como é que é essa influência para essa galera jovem aí que tá querendo ser atleta, que tá querendo entrar nesse mundo? Cara, até então eu não achava, né, que eu poderia, né, influenciar as pessoas, mas eu acho bem legal. Eu, tô aí para ajudar aquelas pessoas que queiram, mas que realmente querem, não vem, desculpa a palavra, vem pelar o saco não, tem que querer realmente, porque pois é, cara. Cara, vê, já vê uns caras chato aí, "Ah, eu vou fazer", beleza. Aí o cara começa a fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, cai no 6º mês. Vários, eu já vi você começar vários, assim. Então, se realmente quer, eu tô disposto a ir até o final, mas É, venha com porque vontade. você ama isso, você quer entregar tudo, né. É, cara, você entende Eu isso, né? Eu entendo. entendo. Pô, vamos fazer, e vai, né? E hoje, igual no passado que eu falei pra você, eu fazia realmente porque eu gostava e fiz durante a minha vida inteira, por amor e porque eu gosto. Hoje, talvez, o que se tem hoje na mídia social, eu quero me tornar um atleta profissional pra ganhar dinheiro, pô, legal, bacana. Mas é algo mais. Não é só isso, né, cara? É algo Sim. mais. Então, eu acho legal. Eu acho. Antes, quando as pessoas me faziam essa pergunta, eu falei assim: "Né, não, eu acho legal. Eu acho que eu posso agregar na vida da galera, mostrar o caminho. Porque um dia eu escutei uma frase assim, né? Você não pode ir num lugar que você nunca chegou. Não sei se você Hum. concorda com isso. Então eu vejo Então muitas, ninguém nunca ia chegar lá, né? né. Aí, hoje, principalmente, né, Só cara? crença limitante, né. Isso é. Quando eu falo assim, cara, quando eu pego uma pessoa para ajudar, que eu falo só, ó, se você fizer isso dessa forma, a dieta, principalmente dieta, Rogerinho, eu acho que é o calcanhar de Aquiles das pessoas hoje é a dieta. Aquele negócio de você comer arroz e frango de segunda a segunda. Arroz e frango na segunda, arroz e frango na terça, arroz e frango na quarta, arroz e frango na segunda, e segunda de novo, e segunda-feira de novo. Essa constância de dieta eu acho que pega mais. O treino é foda? É, mas a questão da uma vez um atleta de São Paulo falou: "Bodybuilding não tem paladar da boa mesa". Não existe isso, não existe esse cardápio, porque a comida hoje se melhorou muito, né. Uhum. Hoje tem pasta disso, arroz daquilo, mas galera raiz era arroz, frango e ovo, e albumina. Era o que tinha, era o que tinha. E muitas das vezes, cara, e eu falo pra você, pode ter certeza, os atletas top, os melhores, tipo Ronnie Coleman, Dorian Yates, Flex Wheeler, os cara de ponta, os Olímpia, é comida ali, é aquela dieta simples e básica que dá certo. Não adianta tentar inventar, não adianta fazer firula que não vai rolar. Pois é, aí você pega aí, tem que ter mentalidade. E como é que o esporte te moldou, né, moldou sua mentalidade fora da academia, vamos dizer assim? Rogerinho, igual eu falo pra você, cara, isso tudo veio a partir do momento que eu comecei a entender muito isso. Eu aprendi isso, igual você mesmo falou, isso estava intrínseco em mim.
E aí, ao longo do tempo, eu fui trabalhando isso, entendendo qual isso é importante, né? Você ter o foco, a determinação. E hoje eu me pego realmente, né, vendo que o fisiculturismo me disciplinou em várias, situações da minha vida. Então eu vejo a importância disso, do foco, da determinação, da resiliência. Não que eu tinha isso. Isso eu fui adquirindo e hoje eu trago para a minha vida cotidiana de trabalho e tento, na medida do possível, passar para os meus alunos de Pra personal, galera. entendeu? E aí, vamos colocar agora um conselho para quem sonha em competir ou apenas transformar o corpo e, de certa forma, a mente. Essa foi outra também que eu olhei lá e preparei uma resposta, né. Cara, vamos lá, primeiro passo para as pessoas, praticantes e tudo mais, é ter resiliência, cara. É fazer o seu melhor na condição e não desistir de fazer. Tá sempre ali, sempre batalhando, por mais difícil que seja. Porque é difícil. E geralmente as pessoas, né, quando elas não vivem do esporte, estão ali para perder peso, costumam usar muita bengala, né. "Ah, hoje eu acordei cedo, hoje eu trabalhei muito". Ontem eu tive uma situação dessa com uma aluna minha. "Ah, Kleber, eu tô atrasada e não sei o quê. Se você não quiser, dar aula pra mim hoje, tudo bem". Eu acho que ela queria que eu desmarcasse a aula dela. Eu falei assim: "Não, bora, vamos fazer o que dá pra você fazer". Então, isso é importante também, o profissional É, saber. Aí ela foi, eu dei o treino pra ela, ela começou desanimada, e aí a gente foi conversando, eu fui motivando. Cara, no final do treino, ela saiu numa satisfação, entende? Numa maneiro, de ter ido treinar, de não ter ela falou que se eu não tivesse lá, ela não iria. maneiro. Né, mas eu também não cheguei lá e fui socando peso nela, a gente foi conversando, a gente foi aquecendo, no final, ela: "Bota mais um peso aí, bota mais um peso aí". Então você tem que saber, o profissional tem que saber dosar, saber conversar, saber direcionar o treino para o aluno, para o praticante, Isso aí. entendeu? A pessoa que realmente quer resultado, eh, resultado, vamos botar como atleta, ele não tem muito o que conversar com ele não, ele faz e pronto, acabou. "Ah, você não tem escolha filho, é isso que você quer? É dieta, segunda a segunda, e treinar o tempo que tem que fazer que for necessário. Cardio e treino. Não tem, Rogerinho. É, O cara que se dispõe a isso não tem. Ele não tem opção. Ele só tem que fazer. é, Você não tem opção. Diferente do praticante, tem várias variáveis. Mas se você quer ganhar, você quer ser campeão, esquece. é isso aí. Quais são seus planos futuros aí? Tem projetos, competições, treinamentos, Olha, cursos? eh, eu devo ano que vem participar, acho que de uma última competição, de verdade, tá? De Você já me verdade, falou isso mais de uma vez. de verdade. Devo participar da minha última competição. E ainda eu vou me lançar um desafio. Não vou contar agora, porque você me contou o seu negócio da academia lá. Eu não vou te contar também o que eu estou arquitetando aí. Não vou te contar. Você vai Ó, descobrir pela rede social. Kleber é rancoroso. Não. Eu vou participar, né, mas eu quero me colocar num desafio bem grande. Essa competição que, eu sempre fui um atleta pesado, um atleta open, né. Então talvez uma mudança de categoria, alguma coisa assim. Pronto, acabei, não vou falar mais nada, chega, É um tá bom. desafio e É tanto. desafio. Com relação a isso aí, eu tenho alguns projetos, né, mais pra frente de criar alguma coisa sobre mentoria para atletas nesse Sim. segmento, alguma coisa, mais presencial, talvez só mais na região aqui, que esse trabalho online, embora seja bastante interessante, mas ele funciona muito bem se a pessoa já tiver uma certa experiência muito grande, principalmente para atleta. Uhum, Então, tô com alguns projetos sim, com relação a isso. bacana. Então, a gente está encerrando, mas para encerrar, vem a pergunta final. Se pudesse resumir em uma frase que o fisiculturismo ensinou sobre a vida, qual seria? Uma frase. Eu fiquei pensando também, não achei a frase, tá, pra te ser sincero, né. É, eu o fisiculturismo é a minha vida, sabe, é uma coisa que eu gosto. E detalhe, eu descobri isso depois de muito tempo de fazer isso, que até então eu não sabia o quanto que eu amo esse esporte, o tanto que eu gosto, o tanto que igual eu te falei, eu preciso me preparar para desconectar. E quem sabe achar um pupilo aí que eu possa me realizar Nele. nele, nos palcos, né, mas eu defino assim,
o bodybuilder é o amor da minha vida. Depois da Simone, claro. Ó, arrumou há tempo, hein? É Beleza. isso aí. Bom, queria agradecer, queria também que você passasse aí suas redes sociais aí pra galera te seguir, te acompanhar. No Instagram, né? Kleber Reis treinador. Kleber Reis treinador. Kleber Reis, treinador. E no canal do YouTube, a gente tem um canal no YouTube lá. Kleber Reis Oficial. Kleber Reis Oficial. No canal do YouTube lá. Se inscrevam lá, dá um likezinho. E ajuda aí eu me tornar um influenciador digital fitness. Clebão vai ser provavelmente o hostel aqui quando a gente for receber outras pessoas para falar sobre esse mundo do fisiculturismo. É uma honra. Então tá feito o convite aqui ao vivo. E já tá aceito já. Então ele vai ser o entrevistador, onde a gente vai tentar trazer mais desse universo, né? E quem quiser acompanhar, ele já teve a iniciativa de fazer alguns podcasts, né? Sim. Lá no seu canal do YouTube já tem algumas entrevistas bacanas. A gente vai trazer essa pegada aqui também. Temos com você também. Comigo e com a vibe do Papo de Fibra voltada para o treinamento de alto rendimento. Show de bola? Muito obrigado. Até o próximo Papo de Fibra.